vontade. Pode fazer como você achar melhor. A partir do item 11, que a gente parou no item 11, tá? Então, a partir daí, o livro é todo teu. Maravilha, maravilha. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, pedir ao nosso Mestre Jesus e aos bons amigos espirituais que nos auxiliem nessa tarefa bendita, né, de podermos estar reunidos em rede, né, através da tecnologia, conversando, dialogando em torno da doutrina espírita, né? Como a gente tem costumado dizer, bendita pandemia, que nos possibilitou aproximar corações, fazer com que a gente, de forma definitiva, né, estabelecesse esse padrão de estudo, né? A partir desse momento, a casa espírita está indo aos lares, né? O estudo da doutrina espírita está indo aos lares. Então, é muito importante a gente fixar esse entendimento, né? Olhar para tudo isso com um viés de que o planeta realmente precisava abarcar um conjunto de situações e esse, sem sombra de dúvida, está bem contextualizado, né? Então, a gente fica muito feliz. Marcelo, Oi. você me dá uma licencinha que eu dei uma galfe aqui, uma galfe. Eu te apresentei para o pessoal, né, Marcelo? Desculpa, meu amigo. É assim, a gente está tão na intimidade, né, que parece que todo mundo já se conhece. Pessoal, esse é o Marcelo. Marcelo, ele é do Leon Denis, né, e faz parte, né, do Leon Denis. Ele hoje está morando nos Estados Unidos, mas ele não saiu do Leon Denis. Ele continua nesses anos todos que ele está fora. Quanto tempo, Marcelo? Fazem 8 anos que eu vim para os Estados Unidos. Olha só, 8 anos. Ele continuou trabalhando conosco, né, virtualmente, continua participando de encontros, de estudos. Ele participa muito com Paulo Nagai nos estudos, por exemplo, em Campos. Hoje nós temos um estudo em Miracema também, então ele acompanha. E nós, naturalmente, o convidamos também para acompanhar conosco esse estudo da Gênese, que ele já faz esse trabalho há algum tempo, estuda, é uma joia preciosa na nossa vida, né? E continua conosco, tá? Eu acredito que ele chegou aí, a Bom Jesus. Você chegou aí, Marcelo? Oi, eu já falei com ele. Então, a Lúcia conhece ele, os outros já não sei. Por isso que eu estou falando agora, né? A Lúcia eu sei que conhece. Sim, parabéns para você, Marcelo. Você coloca que é um trabalho extraordinário que a gente tem feito. Muito legal a pessoa ir para longe e continuar trabalhando. Parabéns. Eu te assisti em vários momentos com Nagai e Miracema. Então. Ensino espiritual. Com medicina. Isso. Tá. Então aí, querido, desculpa, tá aí a palavra com você. Eu que agradeço o carinho de sempre e o convite, né, para a gente poder estar aqui junto. Eu sou eternamente grato e de nunca faltar trabalho para a gente, né, Amália? Isso é que é importante. Graças a Deus. Então, meus queridos, nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo assim, bastante interativo, né, para a gente trocar bastante ideia. Isso é que é importante, né, a gente consolidar um entendimento do que essa doutrina nos oferece. E eu costumo dizer que a Gênese, né, ela tem uma característica que ela nos possibilitou identificar, perceber claramente a grandeza e a bagagem espiritual de Allan Kardec, quando ele traz para nós todo esse conjunto, né, de informação extremamente relevante. Aí a gente percebe claramente, né, que tinha que ser um espírito da magnitude do Jaez de Hippolyte Léon Denis para trazer para nós a riqueza, o detalhamento, a condição, por exemplo, de sobrevoar em diversas áreas e dar uma visão assim, bastante prolongada ou bastante aprofundada de vários aspectos.
Então, essa primeira parte, né, que vocês já iniciaram o estudo, o caráter da revelação espírita, é um capítulo de extrema importância para o entendimento de todos nós do que vem a ser esse conjunto de revelações, esse conjunto de informações. E a gente já percebe isso logo no primeiro item, nas provocações que ele nos traz, que ele nos faz. Então, antes da gente chegar no item 11, eu vou fazer uma síntese breve, né? Assim, um pequeno resumo dos itens anteriores até culminar no item onde vocês pararam, né? Então, assim, a gente observa que uma característica marcante... Oi, perdão? Não foi nada, não. Foi alguém que falou alguma coisa. Pensei que alguém tivesse perguntado alguma coisa, mas vamos lá. Então, a gente vê logo assim no começo que é uma característica de Kardec que esses questionamentos, essas provocações em termos de situar, pontuar o entendimento humano em relação o que a doutrina tem de propósito para nos oferecer, né? Então, ele logo de começo, ele traz assim, essas perguntas que são importantes a gente se autodirigir para que a gente consolide, né, tudo isso em nós, que a gente possa construir uma base segura do entendimento do que representa a revelação espírita para nós. Ele pergunta se pode ser considerado uma revelação, um espiritismo, né? Se sim, né? Qual o seu caráter? E aí nos remete ao entendimento de que todo esse conjunto de revelação tem um propósito muito claro, né? A começar pelo próprio entendimento do que significa revelar, que ele deixa também claro para nós, né? Que é literalmente tirar o véu, né? Fazer com que a gente saia de um estado de limitação da nossa visão, da nossa capacidade de compreensão, que foi assim, né? Quando a gente analisa a história da humanidade, a gente vê que passamos por vários períodos onde verdadeiramente o domínio, o poder dificultava, né, ou criava uma série de obstáculos para o espírito no que tange à compreensão dos fatos e de todo o conjunto da obra, né? E nós sabemos que parte desse compromisso é nosso também, né? Porque estivemos lá. Mais adiante, ele também fala da importância da ciência, né? Quando ele diz que revelar é dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Interessante que a ciência faz isso, né? A ciência nos possibilita o entendimento de determinados mecanismos, mesmo que sejam circunstanciais, ou seja, até aquele ponto, até aquele determinado instante daquilo que se pôde descobrir, daquilo que se pôde saber até aquele momento. E para a humanidade isso tem uma representação, né? Por exemplo, a gente sempre abre um viés de comentário, né? Até falávamos um pouquinho antes aqui em off, sobre a questão da pandemia, né? Como eu sou de uma área, né? Eu vim de uma área científica, né? Como a minha área de estudo é dentro da biologia, a gente observa que alguns processos epidemiológicos eles propiciaram um avanço considerável em termos de pesquisa, em termos de estudo, né? Então, assim, quando a gente ouve algumas pessoas se posicionarem, né, em relação, por exemplo, à vacinação, ao entendimento de que esse instante exige isso, não observam isso que Kardec coloca no caráter da revelação, porque ele diz para nós que a ciência ela possibilita o entendimento de algo que para nós até então não havia sido descoberto e percebido. Então, quando você descobre um mecanismo
capaz de fazer com que o seu organismo, né, estimulado, né, através de uma ação sintética, um estímulo sintético, um estímulo produzido, né, com efeito de fazer com que o seu sistema imunológico desenvolva uma determinada defesa, né, embora não seja um mecanismo de vacinação, não seja nenhuma descoberta, nenhuma revelação, né, mas quando você cria algo que tenha um grande interesse para uma coletividade, sem sombra de dúvida, traz esse condão de fazer com que a gente possa ter o entendimento, o conhecimento. Então, por exemplo, com o advento da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, a gente descobriu muita coisa sobre vírus, né, sobre o mecanismo viral, sobre reprodução viral, e se desenvolveu uma série de pesquisas. Então, a ciência tem um papel muito significativo quando traz à luz do entendimento tais questões. Mais adiante, ele também fala um pouco, né, sobre a característica essencial da revelação, né? Por quê? A gente precisa entender que, para ser considerada uma revelação, tem que haver uma verdade envolvida nisso, né? Quando você revela um fato, esse fato, né, ele não pode ser falso, ele não pode ter na sua base, no seu fundamento, qualquer elemento contraditório, qualquer elemento dúbio, porque aí ele deixaria de ser uma revelação. Ou seja, você tem que trazer à tona algo que seja factual, né, e que possa ser verdadeiramente comprovado. Ele fala dos níveis de revelação, né, um revelador primário, né, como os gênios, e ele fala do professor como um revelador secundário. E eu acho isso assim muito interessante. Eu não sei se tem alguma professora ou professor aqui no grupo, né, principalmente das crianças, né, que quando você leva uma criança, por exemplo, para demonstrar uma aula de ciências naturais, de biologia, né, que você leva ela para fazer certos experimentos, é uma maravilha a gente ver a reação do descobrimento, né, daquilo que está sendo desvendado para aqueles coraçõezinhos, né? Então, assim, é muito interessante a gente ter essa percepção do papel, do trabalho do revelador, né? Só que ele traz à tona algo que já foi descoberto por alguém. Então, ele é um revelador secundário. Né? Então, isso também a gente ressalta aqui, destaca, né, naquilo que Kardec nos fala. E aí, ele fala da importância da revelação no sentido de que o homem, né, ele por si só, incontestavelmente, ele é capaz de progredir, nós sabemos disso. Quando a gente lança mão dos nossos recursos intelectivos, nós somos capazes de dar passos adiante na nossa caminhada. Porém, o avanço da humanidade requer, muitas vezes, ações de espíritos que venham com muito mais bagagem, com uma visão muito mais ampla e possibilite esse crescimento. Haja vista, por exemplo, quando o planeta estava na ordem, né, primitiva. Ou seja, lá no começo, onde a população de espíritos da Terra ainda eram, né, aqueles espíritos que estavam nos seus primeiros degraus, foi necessário receber espíritos de outra ordem, de outra categoria, né, de outras constelações, para que impulsionassem até a evolução planetária. Então, a gente entende que esse tipo de permeabilidade da providência divina, de fazer com que espíritos com capacidade mais ampla possa ajudar, né, o que eles chamam de espírito de gênio, faz com que esse avanço ocorra de maneira muito mais efetiva. Ele fala também
da questão do sentido especial da fé, né, da fé religiosa, porque faz com que a revelação, em particular, traga ao homem aquilo que, muitas das vezes, o meio científico ou a humanidade não aceita. Nós sabemos muito bem disso, né? Por exemplo, hoje a gente tem um viés de vários estudos, várias linhas, várias correntes, vários segmentos, estudando a metafísica, né? Há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a própria parapsicologia, tentando entender aquilo que foge um pouco do aspecto material, né? Mas essa questão da fé e da religiosidade permite ao espírito entender algo que vai além daquilo que a ciência é capaz de comprovar. Então, ele traz para nós, né, um entendimento claro do que representa esse caráter. Porém, ele diz que, né, infelizmente, utilizaram o caráter religioso, o caráter da fé, para dominação, como um interesse pessoal, um interesse próprio, e aí, consequentemente, se deturpou um pouco o caráter da revelação. E aí ele fala das comunicações, da importância, né, de nós termos a possibilidade de recebermos tais informações, né, através dos fenômenos da comunicabilidade e, consequentemente, a gente dar um passo bem adiante. E aí, já chegando aonde nos cabe, a parte que nos cabe, né, quando ele diz lá no item 10 que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade, a gente vê claramente o que Jesus quis dizer quando ele asseverou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, é o entendimento do conjunto dessas leis, né? O conjunto de toda a organização das leis morais, que elas são atemporais, elas escapam, né? Elas não estão circunscritas a um determinado período da humanidade. Haja vista, por exemplo, o Decálogo, né? Que ele traz como exemplo, que são ensinamentos que a gente detém para toda a vida, enquanto que outras leis mosaicas, elas diziam respeito ao Estado, né, civil humano, como se fosse, ou com o objetivo de trazer minimamente um equilíbrio para as relações, como dente por dente, olho por olho, né? Então, a gente trouxe essa visão, né, porque não sei se todos tiveram a possibilidade de estar acompanhando o estudo desde o seu começo, então a gente procurou fazer uma síntese para chegar aí no item 11 e a gente focar basicamente no nosso tema. Até aí, alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, sintam-se à vontade. O nosso estudo ele tem o viés de ser bem interativo mesmo. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida aí? Fiquem Vamos à vontade. interagir aí com o Marcelo. Fiquem à Bora vontade. lá, Clarissa. Vamos embora lá, o Gilberto. Nice. Lúcia. Por enquanto está tranquilo, estamos Está tranquilo, né? acompanhando. Vamos aprofundando aí para as dúvidas surgirem. Então tá bom. Então vamos lá. Então, chegamos então no item 11, onde ele Tem fala... o grupo do Gedelme também que pode participar, viu, pessoal? Sim, a Verinha Tem a junto. Vera, tem as Verinha, duas Veras aí. Exato. A gente se sente muito bem A amparado. Lúcia Soares, tem até uma opção de gente aí. Isso mesmo. Então, ele chega no item 11 dizendo para nós que a importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual, né? Isso para nós é um dos pilares, um dos fundamentos. Já te dou a palavra, Sônia. É um dos fundamentos da doutrina espírita, né? A comunicabilidade. Esse é um dos pilares da doutrina espírita. E aí é importante a gente entender que essa comunicabilidade
ela tem a possibilidade de trazer para nós, né, algo extremamente revelador, que nós podemos dizer que teve esse aspecto principalmente no início da codificação, né, aonde todo esse conjunto de informações, né, todas essas informações de extrema relevância, né, advindas de espíritos de ordem superior, trouxe para nós esse conjunto de informações significativos. A gente pode considerar que hoje essas revelações dessa magnitude elas não se fazem tão necessárias. Porém, sempre quando há comunicabilidade, há para nós a possibilidade de nós extrairmos um tipo de experiência, né? Como por exemplo, o atendimento, né, o socorro espiritual, o atendimento fraterno aos espíritos, quando eles nos revelam o estado como eles se encontram no mundo espiritual. Não é para nós um sentido claro de entendimento de como nós podemos chegar, né, no mundo espiritual. Lá na época que a gente participava né, diretamente dos estudos de Leon Denis, né, no estudo das obras de Leon Denis, lá no Leon Denis, né, fisicamente, quando a gente chegava lá no Depois da Morte para falar sobre a hora derradeira, né, a gente perguntava assim: e aí, gente, alguém aqui tem medo de morrer? O pessoal desconversava, olhava para o teto, olhava para o chão, né, batia na cadeira. E eu perguntava: e aí, gente, como é que vai ser? Como é que nós vamos chegar do outro lado? Como é que nós vamos... E aí as pessoas ficavam assim, meio que atônitas, né? Primeiro, que não queriam nem falar do assunto, e segundo, que isso trazia um certo desconforto, né? E aí a gente pode dizer que é uma certa incoerência. Por quê? Porque, como dissemos, a comunicabilidade, né, a relação estreita com o mundo espiritual é uma das bases da doutrina espírita. Então, qualquer espírita que minimamente, né, por recursos, por faculdade, por possibilidades próprias de se comunicar, ou através das inúmeras obras, ou através do receituário psíquico, do receituário espiritual, tem a oportunidade de entrar em contato com o mundo espiritual, tem, assim, a condição de estar recebendo, né, informações sobre o mundo espiritual, né? A Sônia levantou a mão, né, Sônia? Quer fazer algum comentário, né? Ela está com problema no áudio, a gente está tentando ajudar pelo chat. Ah, tá bom. Tá ótimo. Então, quando ela voltar, me avisa. E então é muito importante a gente entender que, e ele fala para nós que esse conhecimento, essa possibilidade, né, não foi inventado pela doutrina espírita, né? É um conhecimento antigo, é uma possibilidade que, desde que você tenha um encarnado, né, em condições de se sensibilizar, né, e de receber um pensamento, uma ideia, a gente então tem aí estabelecido a possibilidade de comunicabilidade. E sempre ocorreu, né? A gente, só a título de ilustração, né, quando a gente relembra lá o oráculo de Delfos, a gente recorda como que, né, o povo de Roma, né, o povo da Grécia, como eles buscavam esse tipo de orientação, esse tipo de recursos com as pitonisas, aquelas médiuns que tinham a possibilidade de trazer essas orientações e essa informação. Então, Kardec fala que isso não é, né, nada de conhecimento novo e não de caráter exclusivo da doutrina espírita. E ele fala sobre a questão da ignorância das leis que regem a relação. Ele fala assim: a ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar,
estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, olha só que interessante. O fato da comunicabilidade, o mecanismo natural, né, que possibilita o encarnado entrar em contato com o desencarnado, já existia desde que o mundo é mundo, porém, isso era banalizado, isso era levado em conta para atender caprichos, para, né, fazer com que determinadas relações se estabelecessem como se fossem embustes, brincadeira ou frivolidades, né? A tal ponto do próprio Moisés proibir a comunicabilidade com os espíritos, né? A proibição de Moisés teve esse caráter de tentar impedir com que a gente usasse desses recursos de maneira pueril, né? Evitar o abuso, né, Marcelo? Evitar o abuso. Impedir o abuso, né? E aí, Amália, a gente vê claramente como a natureza humana, já historicamente, né, já demonstra o menosprezo, ou poderíamos assim dizer, né, até por falta de uma organização a partir do processo da codificação, mas a gente pode dizer que os fenômenos eles chamavam atenção, porém levavam o homem à busca por coisas que não são de caráter relevante. Então, ele pontua, né, ele deixa claro que no momento do advento dessa, como diz Conan Doyle, dessa invasão organizada dos espíritos, a possibilidade de nós termos conhecimento de todo o mecanismo, das leis que regem, de como isso se estabelece, como é possível, então, você tirar frutos, proveitos de extrema relevância para a humanidade, né? Muito bem. Eu lembrei aqui, sabe o que, Marcelo? O método de Kardec para descobrir essas leis, para mostrar para nós essas leis. O trabalho intenso que ele teve. Ainda hoje a gente estudou no Encontro da Mediunidade, né, que vai ser apresentado aí em junho. Né? Essa, passo a passo, como é que ele vasculhou isso aí para poder... O fenômeno, né? Ele foi estudar o fenômeno para descobrir as leis. Então, por isso que lá no começo, Amália, a gente ressaltou a importância da gente entender o espírito Kardec, né? A incumbência de um espírito com esse perfil, com essa característica, né? que é, ou seja, né? Desde Druida, né? Como sabemos, observação, né? de vasculhar o mecanismo de maneira natural para que essa pesquisa, né, esse aprofundamento, não criasse nenhum tipo de embaraço ou brechas para ações de outras intenções, com outro tipo de ideia. Então, ele começou... A gente, inclusive, Amália, para o próximo encontro do ano que vem, dentro do Congresso de Estudos Espírita, né, a gente está fazendo parte do Espiritismo e Ciência. Então, a gente está estudando o livro de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência. Então, logo nos 2 primeiros capítulos, ele fala sobre a ideia, né, da alma, e ele traz as ciências, as doutrinas positivista, materialista. E olha só que coisa interessante. Por que essas doutrinas elas foram significativas? Elas tiveram uma importância muito grande. Porque o caráter delas era justamente investigativo. Elas procuravam fazer com que tudo que se apresentasse tivessem fatos demonstrados a partir de experimentos. Então, isso ajudou exatamente a consolidar todos os fenômenos que vinham sendo estabelecidos. E Kardec, por sua natureza, né, perquiridora, né, por ser esse espírito
de ordem elevada, de fazer com que todas essas questões seguissem uma metodologia, né, seguissem a todo um procedimento, foi justamente o que ajudou na consolidação, né? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então, vamos Podemos, lá. gente? Vamos Embora aí, abra o áudio e fala. Então, vamos lá. Então, item 12. Fala, Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia, pode falar, querida. Maria Lúcia, ela abriu o áudio. Tá. Mas eu lembrei aqui também, Marcelo, é aquele negócio, a gente vai fuçando aí no raciocínio e a gente vai lembrando as coisas, né? Como que Kardec, né, até a Dora Encontre, ela fez um estudo sobre Allan Kardec e ela falou, tem até escrito num dos livros que ela escreveu, que ele, desde muito novo, ele tinha muita vontade de libertar o povo das superstições, do dogmatismo, porque ele já via ali, você vê, antes de conhecer a doutrina, muito antes, né? Lá com os seus 30 e poucos anos, ele tinha essa vontade, porque ele já observava quanto que a superstição, né, e o dogmatismo aprisionava as pessoas. Né? Não é isso mesmo, né? A fé cega, por exemplo, né? Exatamente. Há uma tendência natural, né? Até Leon Denis fala isso no Porquê da Vida, né? Logo, no princípio do livro ele fala isso, né? Que a gente caminha pela estrada, né? Mais distraído colhendo florzinhas do que propriamente, né? Dando prosseguimento à nossa caminhada rumo à nossa ascensão. Porque a distração, né? Ou seja, você deixar com que essas situações de superstição, de crença sem base, sem lógica, sem razoabilidade, dá margem, né, às ilusões, às fantasias, né, às quimeras. Então, e isso a gente aprendeu, né, muito com a direção espiritual da nossa casa. Né? Eu lembro muito dos conselhos que Baltazar dava, que o doutor Herman dava, né? Que Inácio, né? Irmão Luiz, no sentido da gente procurar sempre, durante os estudos e durante os encontros, os congressos, passar a lógica, a clareza, a razoabilidade e de uma maneira muito clara, muito objetiva, para justamente não trazer à tona aquele homem velho vinculado a essas crenças, a essas superstições, que, na época, a gente pode imaginar o quanto tudo isso era muito mais potencializado. Né? Uma pergunta, vocês acompanham aí com o livro, com a Gênese? Eu acompanho. Clarissa, estamos acompanhando. Que bom. Clarissa, poderia ler o item 12, por gentileza, para nós? Posso sim. Obrigado. Fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e em meio ao qual vivíamos sem saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, a destinação do homem após a morte, o Espiritismo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Alguma dúvida em relação a esse aspecto de como nós sabermos o estado que a alma se encontra a partir do advento, do desenlace ao corpo, o quanto isso para nós tem um significado, uma representação, principalmente no que tange o aspecto moral, né, do consolo, do conforto. Eu não sou muito participativo, não, Amália, lá no grupo do GEDELME, mas vez ou outra, do WhatsApp, né? Vez ou outra eu olho lá e a gente está vendo, está acompanhando a quantidade de companheiros, né? Desencarnando nesse período devido à Covid.
Eu costumo dizer que toda vez que você está diante de situações como essa, que muitos espíritos retornam, né, para o mundo espiritual, né, abrindo, né, a possibilidade de novos espíritos poderem reencarnar como um mecanismo natural do desenvolvimento planetário, eu sempre assim dou muita graças a Deus de ter essa lucidez. Porque, por exemplo, a minha segunda mãe, né, minha tia, desencarnou de Covid. E, em momento algum, desde o momento que ela esteve internada, desde o momento que ela esteve atravessando, eu me permiti, né, mesmo com todo o sentimento que a gente guarda, né, pelo ente querido, né, pela aquele irmão, irmã de caminhada, a gente tem a convicção, a gente tem a certeza de que o espírito ele permanece na sua caminhada, simplesmente deixando, né, a sua roupagem aqui e seguindo adiante. Então, esse caráter por si só, para mim, Marcelo, já tem um aspecto assim de extrema importância. Mas ele diz, né, ele nos faz pensar sobre o que representa, né, em termos de destinação para o homem isso, né? E na acepção científica da palavra. Por quê? Porque com o entendimento da continuidade do caráter evolutivo do espírito, então, dentro da acepção científica, o homem continua a progredir. Porque a gente entende que, se nós pensarmos através da unicidade da existência, né, nós não conseguimos conceber o motivo, a razão pela qual eu devo mudar meus hábitos, mudar minha atitude, né, entender que as relações elas não acabam, elas se interrompem circunstancialmente, momentaneamente, para depois serem retomadas em algum outro momento. Percebem que diferença isso faz? Então, oi, Lúcia, quer falar, querida? Marcelo, Eurípides é que falou que a invisibilidade não significa ausência, mas eu vejo que, nesse momento, é tão difícil as pessoas entenderem isso. Às vezes, desencarna uma pessoa, esposo de uma amiga ou uma amiga, por mais que você tente explicar isso aí, as pessoas querem a presença física ali, mesmo correndo risco, entendeu? Então, a gente vê que ainda falta muita coisa para as pessoas entenderem isso aí. Sim. Kardec ele chama a razão, né? Ele nos coloca em condição de pensar de uma maneira muito, muito razoável, porque eu vejo nisso, né? Eu consigo ver nesse processo de desenvolvimento, né? E no retorno do espírito em situações como essa, como uma ação misericordiosa de Deus, assim, e justamente pelo fato, né, que advém do entendimento de que o espírito só retorna no momento estabelecido, no seu planejamento, naquilo que foi determinado, cumprindo as leis e a vontade de Deus. Então, isso que você trouxe, Lúcia, eu acho assim muito, muito importante em qualquer fórum, em qualquer espaço, em qualquer reunião de estudo, como essa que a gente está fazendo, da gente poder ter esse caráter em termos de reflexão, né? A gente conseguir refletir sobre isso, porque a gente não tem o hábito, né, do estudo do Thanatos, né, da tanatologia, que é exatamente o que representa a morte. A gente vê a morte de uma maneira um pouco unilateral ou unipontual, né? A gente vê a morte sempre como algo fúnebre, né? A gente vê sempre pelo lado da dor, do sofrimento. Como castigo, como castigo. Exato. E aí a gente dá uma ênfase ao luto de uma tal maneira que a gente não consegue olhar esses aspectos.
Então, um estudo como esse permite, né, através da colocação lógica, razoável, do que representa para o espírito esse processo de caminhada, esse processo ascensional, independente do sentimento que nós guardamos por ele. É essa convicção, essa certeza que faz com que o meu sentimento alinhado à lógica libere, né? Libere o nosso ente querido para seguir sua caminhada. Quantas vezes, com essa, vamos dizer assim, com essa postura, nós ficamos evocando o espírito, né? E retendo a caminhada dele, prendendo a caminhada dele junto a nós. Muitas vezes até no desenlace, né? Quantos relatos, o doutor Herman relata isso, muitas vezes, a própria desencarnação de Dimas, que André Luiz relata para nós, né? O quanto os familiares interferem nesse processo de desprendimento, de desembarque. Liberar o espírito. Né? Exato, e ajudando, auxiliando no processo ascensional do espírito. Então, assim, eu sempre trago, sempre que temos a oportunidade de estar estudando, eu trago a reflexão de Kardec para a nossa vida cotidiana, para as nossas posturas de vida, que representam muito para nós. A propósito, o caráter da revelação espírita é exatamente de libertar o espírito dessas ideias do jugo da matéria, da relação que a gente estabeleceu ao longo de séculos e séculos. Né, Gilberto? A gente ainda está muito ligado à matéria. Você quer ver a matéria, você quer pegar a matéria, senão não existe. Aí, um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa que morreu um ente querido e teve que colocar naquele saco preto. Aí ela falou, não, mas eu fiz questão de levar a roupa e colocar por cima. Não vestiu, mas colocou por cima. Então, a gente ainda está muito preso a tudo isso aí, que você possa ver. Se você não vê, você começa a duvidar. E esses simbolismos, né, esses ritualismos, obviamente tem uma representatividade e, obviamente, que nós precisamos sempre respeitar a manifestação de cada um. Porém, quando chamados à lógica, né, a gente entende que não há mais o que ser feito, né, em termos daquela matéria, daquela estrutura. Né? Então, assim, é um trabalho árduo, longo, mas é uma das funções que cabe, né, à doutrina espírita e a nós espíritas. Né? Alô, boa noite. Boa noite, não, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Ô, amigo, eu vou pegar uma carona aí no que a Lúcia falou. Esse é o Edson, moço. Sou eu aí, ó. Grande Edson. Cores. Não é panorâmica igual você, não, mas tudo bem. Olha só. Você disse aí das suas atividades lá no... Eu estou ouvindo a Amália falar GEDEL. A Amália a gente conhece muito há milhares de anos. E quando se fala em GEDEL, eu imagino que seja o Grupo Espírita Leon Denis. E você aí citou duas pessoas. A primeira eu esqueci, depois você falou do Dr. Herman. Você disse isso, não disse? Sim. Baltazar e Dr. Herman. Baltazar, Dr. Herman. Aqui na porta da minha casa, aqui na sala, aqui, eu saio da porta da minha casa e estou dentro do Dr. Herman. Eu tenho frequentado atualmente, nessa pandemia, aí, de vez em quando eu vou lá, alguns amigos de Bom Jesus pedem que eu encaminhe o nome deles para as reuniões que eles fazem aqui e tudo mais. E eu vou lá, de vez em quando, assistir uma palestra, eles dão um passe coletivo. Então, com relação a isso que a Lúcia disse, eu tenho uma amiga minha lá, que eu falo com ela assim, ô, Cristiane, por que só o Dr. Herman está aberto ao público? Claro, com todas os protocolos, obedecendo direitinho, distanciamento, tudo certinho. E por que os outros centros espíritas não estão? E ela me disse o seguinte, Edson, o povo tem medo de aparecer. Mas por que o Dr. Herman, Edson, o Dr. Herman disse que nós precisamos trabalhar porque tem muita gente precisando de socorro. Então, eu imagino, às vezes eu fico numa dúvida minha como espírita. Gente, aqui em Campos nós temos mais de
mais de 45 centros espíritas. Eu acredito que se tiverem aberto 2, olha, é demais. Mas as pessoas ficam ligando. Eu não apareço muito, não, porque senão eu vou mandar muita coisa lá para a Cristiane. Inclusive, tem amigos de Bom Jesus que pedem também. Não, estou falando sério. Como a Lúcia falou aí, se não me engano, se ela não falou, você me desculpa, Lúcia, mas eu ouvi que as pessoas, quando desencarna algum amigo, gostariam da presença física da pessoa, para dar um suporte, para ajudar. E, às vezes, a gente sabe que a gente tem que esperar o momento certo. Mas a minha pergunta é o seguinte, já que foi citado esse assunto, por que alguns centros espíritas estão trabalhando com todos os protocolos direitinhos e outros não? É uma boa pergunta, né? No sentido de que cada um entende, né? Cada um interpreta o seu papel, a sua função, obviamente, dentro dos seus limites, das suas possibilidades. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi determinado o lockdown, né? Lockdown que chegou-se à conclusão, né? Pegos de surpresa com aquela multidão de pessoas voltando ao mesmo tempo ao mundo espiritual, aí se deram conta que estávamos diante de algo muito sério. Então, se fechou tudo e aqui é assim, fechou e acabou, fechou e pronto. Não tem mais se... Não, fechou. Então, fechou tudo, né? E aí, o que aconteceu? Seguiu uma orientação do Centro de Controle de Doenças aqui, né, nos Estados Unidos. Quando foi possibilitado, né, quando foi dado a oportunização de vacinação, pouco a pouco as coisas foram retomando. Então, hoje existe uma realidade aqui nos Estados Unidos que as instituições religiosas, hoje não, as instituições religiosas já estão autorizadas há algum tempo. A nossa casa aqui, Bezerra de Menezes, decidiu não abrir. E aí, nós vínhamos recebendo assim, muitos contatos de vários irmãos e irmãs que começaram a entrar em depressão, que começaram a tentar o suicídio, que começaram... A gente teve casos, para vocês terem uma ideia, de crianças tentando suicídio. Então, o que aconteceu? A gente fez uma consulta, né? Consultamos através da nossa querida Alda, ao Dr. Erma, e perguntamos se nós poderíamos dar assistência a essas famílias, a essas casas, irmos até esses lares, né? E ele orientou que sim, tomando o devido cuidado, né? E aí começamos a fazer isso. Em paralelo, criamos grupo. Gilberto, não esqueci de você, não, já te dou a palavra, tá, meu irmão? Em paralelo, criamos grupos de assistência via canal virtual, como esse que estamos fazendo. Porque, meu irmão, querido irmão Edson, eu entendo que esse momento requer muito de nós. Requer muito... Ô, amigo, olha só, agora, recentemente, nós tivemos a notícia de que 3 estudantes da universidade na USP, em São Paulo, 3 estudantes de universidade, todos 3 se suicidaram da cadeira de filosofia. Então, a gente vê que são mais de 14 mil alunos. Então, quer dizer, a coisa é muito séria. Gente talvez não tenha assim, a noção de como que as pessoas estão precisando de ajuda. Nós, como espírita, eu vou te confessar, cara, eu não me considero um espírito inferior, não. Eu me considero muito inferior, porque, de vez em quando, eu acordo também assim com umas ideias vagas, mas eu logo leio uma página e tento entrar no trilho, porque a coisa pega, cara. Eu estou sendo sincero com você. A gente não é peito, a gente é humano, você está entendendo? Então, quer dizer, aquilo que é para nos acalmar, a gente acaba assim, ficando assim, meio perdido, sabe? Sim, sim. Mas, só concluindo, Edson, à medida que a gente vai
avançando, a gente vai entendendo esse compromisso e vai se colocando cada vez mais nas frentes de trabalho, e a gente entende, principalmente aí no Brasil, né, o quanto a situação está muito complexa, muito difícil, e tudo a seu tempo. A gente entende que logo, logo, as casas vão ter mais condição de assistir, mais condição de dar amparo. A gente não tem dúvida disso. É tudo momento que nós precisamos encontrar os meios e os recursos para não interromper o trabalho de assistência, o trabalho de auxílio, o trabalho de ajuda. Então, temos vários mecanismos para fazer isso. Tá? Muito obrigado pela sua colocação. Gilberto, meu irmão, por favor. Só fazer um comentário com relação ao que você estava falando antes do nosso irmão Edson perguntar, a questão do sentimento e da certeza de que o espírito segue, né? Que ele tem o caminho dele. A minha mãe desencarnou tem 30 dias. E, embora a gente tenha vivenciado um período de dor, de tristeza por conta dela ter ficado internada, ter sofrido as agruras de uma doença, não era Covid, era uma outra doença. E ela veio a desencarnar. E eu, assim, encarei o processo todo com muita tranquilidade. A tristeza vem, a saudade vem, mas o Espiritismo dá essa certeza para a gente, né? Eu sou neófito ainda, eu e Clarissa, minha mulher, nós temos 4 anos no movimento espírita, 4 para 5 anos. Mas o pouco que a gente aprendeu, nossa, é revelador, assim, a gente tem como é que se diz? A certeza de que aquela carcaça vai ficar ali, mas daqui a pouco a gente se encontra novamente. A gente vai se encontrar pela caminhada do mundo espiritual, aqui no mundo novamente, né? E isso é lindo, é emocionante falar, porque é isso, é lindo. Eu também me emociono muito, Gilberto. Assim, a gente tem a possibilidade, né, de ter convicções na vida que só depende de nós, verdadeiramente só depende de nós. E essa é uma delas, né, de nós sabermos que todo esse processo de continuidade nos possibilitará voltarmos a estar com esses corações, voltarmos a rever e, principalmente, nos sentirmos muito responsáveis também pela caminhada deles. Eu vou dizer por quê. Porque muitos estudos, já te dou a palavra, Malinha, muitos estudos, durante estudo de curso de obra, a gente tinha a possibilidade de ver a presença de vários entes, né, pai, mãe, filha, esposo, participando do estudo justamente pelas nossas escolhas e nossas convicções. Vocês estão entendendo o que estou falando? Uhum. O ente querido que desencarnou e voltou ia para o estudo, participar também do estudo, por conta de ver que esse era a melhor forma de se manter próximo, de se manter unido e em evolução e em aprendizado. Percebe? Enquanto isso é valoroso, quanto isso é grandioso para nós. Exatamente. Só como é que diz? A grandiosidade de Deus, a generosidade dele para possibilitar isso para nós. Né? Misericórdia, exatamente. Amalinha. Então, aí no próprio item 12, quando ele diz assim, o Espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível, isso tem que se concretizar na nossa mente. O mundo invisível é real. A dona Ivone, no livro Devassando do Invisível, ela fala, a gente precisa aprender a conceber o mundo espiritual matéria, porque a gente acha que matéria é só isso que a gente tem aqui dessa forma muito concreta, muito ostensiva, mas o mundo espiritual é matéria. Então, ela até fala assim, os espíritas estudam a doutrina, mas na hora de falar de mundo invisível fica essa ideia abstrata, essa coisa abstrata. Não, eu acho que aqui a posição da revelação é muito importante isso, você acreditar primeiro no mundo invisível e no ser invisível que somos. Nós somos espíritos imortais
e vamos continuar, sair do corpo e continuar. É essa a parte que precisa ser muito trabalhada, porque é também essa parte que vai dar coragem para a gente voltar para o trabalho, sem temor, confiar na espiritualidade. Né? Então, a gente tem muito medo ainda, porque a gente não confia nos espíritos, ainda tem medo dos espíritos, a gente ainda duvida dos espíritos. Muito importante. Amália, e nunca esquecer também, Amália, que todo dia nós dormimos. Saímos do corpo, mas a gente não fica para isso. Vamos até lá, eles vêm até aqui. Mas nós não trabalhamos isso. Hoje eu ouvi um palestrante falando que o médio é médio 24 horas. É o dia inteiro, não é só lá na reunião, não. Então, a gente esquece que nós somos um espírito imortal. Nós somos imortais 24 horas. Ô, Lúcia Figueiredo, considerando que a Sueli Caldas Schubert, ela tem também o livro de Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, ou seja, nós vivemos duas dimensões 24 horas por dia, queiramos ou não. Queiramos ou não. Queiramos ou não, vivemos duas dimensões 24 horas por dia. Eu tive um palestrante que citou esse livro, eu achei interessante, porque realmente, se você está pensando no bem, se você está assim, tá com as suas ideias toda higienizada, você atrai a presença de espíritos amigos. Mas se você sente ódio, raiva, vingança, você também atrai dos maléficos que vão dar rumo à sua vida. Ou seja, a gente nunca está sozinho, considerando que Deus é sempre o nosso guia, né? Exatamente. Importante isso que a Amália trouxe, essa visão embasada na análise da nossa querida Ivone Pereira, de que esse aspecto de que o mundo espiritual também é matéria, isso é um caráter científico. Caráter científico. Por que é um caráter científico, puramente. Exatamente. Por que é um caráter científico? Porque ele demonstra, através da nossa compreensão como se dá, né? Como as coisas se estabelecem no mundo espiritual, as produções mentais daquilo que nós vamos estabelecer quando voltarmos ao mundo espiritual. São as matérias mentais que nós vamos produzir e elas formarão o nosso ambiente, né? O nosso meio onde nós vamos nos estabelecermos no mundo espiritual. E aí é que é importante a gente ressaltar esse aspecto, porque quando a gente fala de construção mental, né, depende exatamente da nossa ação, da nossa vontade, do nosso empenho, né, do uso do nosso pensamento, da disciplina do nosso pensamento. Então, se cientificar disso, tomar ciência disso e saber, né, que elementos eu sou capaz de construir a partir do entendimento, faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Por quê? Quanto mais fobias, medo, trauma, inquietações, dúvidas, incertezas, né? Quanto mais pessimismo, quanto mais ideias viciosas permanecerem no meu campo mental, mais matéria de baixa qualidade eu vou produzir e, consequentemente, os tijolinhos da minha casa do mundo espiritual vão ser de péssima qualidade, né? Vão desmoronar por qualquer coisa. É como se a gente construísse no meio do pântano, né? Percebem? Isso que a Amália trouxe é muito significativo, porque faz parte de algo que nós estamos preparando, né? Nós estamos construindo o nosso retorno ao mundo espiritual. Desde agora, desde já. Percebem? Então, é matéria para a gente refletir mesmo, né? Mais adiante, Kardec fala do duplo caráter, do duplo aspecto da revelação, né? Do caráter religioso e do caráter científico. E ele traz uma coisa assim que... Eu sou um fãzão de Kardec, né? Eu sou um entusiasta. Eu também sou. Eu sei que você eu sei. Porque justamente
pela lógica do raciocínio. E aí ele diz assim, o caráter da revelação que tem o cunho divino, né, o cunho religioso, é justamente porque ele obedeceu, né, a um curso, a um transcurso que não foi a ação, né, do homem, ou seja, ninguém fez um movimento, né, uma campanha, né, vamos criar aqui um movimento para que os mortos voltem para dizer para nós o que... Não, né, foi um mecanismo natural, né, verticalizado, ou seja, dentro dos desígnios do Pai, e trazidos por uma pleiade de espíritos de altíssima, né, espíritos crísticos, de altíssima pureza, de altíssima envergadura, que revelou para a humanidade, trouxe para a humanidade todo esse caráter, né, estabelecido ao longo de todo esse manancial, né, de material que nós temos nas obras básicas, nas obras subsidiárias, né, e a possibilidade que a gente tem de entendimento. Então, ele diz assim, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, Hoje os homens estão aptos a compreendê-la. Quando a gente olha para a história da humanidade, né, antes de Cristo e depois de Cristo, a gente observa que as primeiras civilizações, né, a primeira raça, uma das primeiras raças que se incumbiram, né, que tiveram essa responsabilidade de trazer para nós o entendimento da imortalidade da alma, o que aconteceu com ela? Foi dizimada, né? Foi dizimada, que foram os gauleuses, os celtas, né? Eles já tinham essa clareza, esse entendimento, essa visão e trouxeram dentro, obviamente, do seu círculo, do seu universo e das suas possibilidades, conceitos que, logo mais, né, a doutrina espírita pôde nos revelar. Mas o que a gente observa ali, né, o que houve naquele processo, né, espíritos tentando demonstrar algo que a humanidade não estava preparada para. Então, a gente viu que, ao longo dos séculos, a humanidade foi se distanciando mais e mais desse entendimento até a necessidade do advento da vinda de Jesus, né, para falar aos corações, para falar de amor, né, para dulcificar a atmosfera psíquica da Terra e trazer um viés para nós. Mas, ainda assim, ele disse que nós não teríamos condições de entender tudo que estava sendo dito. E aí, o que ele prometeu? Né? Prometeu uma corrente, né, de ordem superior capaz de elucidar as mentes e ampliar os corações. Mas, para isso, meus irmãos, observem, a Terra precisou passar por uma série de transformações, né, por uma série de processos que a gente diz que essa transição ela já está ocorrendo muito antes, né, a gente pode botar aí, muito antes da vinda do Espiritismo, muito antes da revelação. Vamos botar aí pelo menos uns 100 anos antes, a Terra já vinha sendo preparada, pouco a pouco, para receber instruções e ser compreendida, estar no nível de compreensão, né? Então, esse aspecto para nós é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, o livro
O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, a gente vai ver ele traçar isso de uma maneira belíssima. Se a gente pegar o livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, a gente vai ver ele pontuar esses aspectos da transformação humana para poder entender, para poder amadurecer e chegar no ponto de, como ele disse, né, de receber essa invasão organizada e termos condições de assimilar tudo isso. Então, a gente vê claramente que foi um processo crescente de amadurecimento das mentes, né, das nossas mentes, a fim de que tivéssemos esse conjunto de informações muito acessível e muito clara para nós. A Caminho da Luz também, né? A Caminho da Luz nos Qual é o livro do Conan Doyle que você citou? História do Espiritismo. A História do Espiritismo. Isso, História do Espiritismo. E o Espiritismo. Eu tenho esse livro, um antigo aberto. Antigo, mas excelente, excelente. Ele é. Excelente livro. Então, e aí segue ele falando, né, que participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhe é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo sua elaboração fruto do trabalho do homem. É muito lindo isso, né? Muito lindo. Belíssimo. É belíssimo. E a gente observa, né, a grandeza da base constitutiva, porque ela é justamente inclusiva, né? Ela não é sectarista, ela não é partidarista. Aliás, eu abro sempre um parêntese quando eu toco nessa parte, porque eu fico muito triste de ver muitos companheiros de lida espírita usar até a própria doutrina espírita para pregar sectarismo, para pregar partidarismo. Discriminação, né, Amália? Eu fico assim, profundamente triste. É um absurdo isso, é um absurdo. Absurdo! Por que é um absurdo? Ele trabalhou tanto para o pessoal fazer esse besterol. Exato, porque está aí, está escrito, está na base da doutrina. Ai, qualquer um que estude a doutrina vai entender que ela é libertadora, que ela é amorosa, que ela é conciliadora, que ela aproxima os homens, ela não distancia os homens. Percebem, meus irmãos? Então, o caráter científico é justamente porque qualquer um de nós, às 6h15 da tarde, através do recurso tecnológico, por nossa iniciativa, por nossa vontade, ligamos o nosso computador, o nosso celular, o nosso tablet, sentamos aqui, abrimos uma obra e estamos aqui, interagindo, trocando ideias, conceitos, aprimorando o nosso entendimento. Eu vou falar isso porque eu sinto muita vontade de falar. Eu fico assim emocionado e admirado de ver a Amália, sabe? O tanto que essa mulher estuda, o tanto que ela tem de bagagem e o tanto que ela, ao longo desses anos todos, levou essa informação. Ela conhece o livro de Có e Salteado, de cabo a rabo, está aqui sentada, participando, interagindo conosco. Isso é uma demonstração incontestável do papel. A Vera Sá, uma irmã admirável, assim, de anos e anos de lide, de trabalho, de estudo, né? Eu lembro da Verinha,
quando eu cheguei no Leon Denis, lá na tribuna fazendo estudos, né? E assim, a admiração de falar, caramba, que facilidade, né, de falar. Então, assim, e aqui, sentado, estudando, né? Paulo, a Lúcia, tantos irmãos, e vocês, irmãos, com esse desejo. Isso é o entendimento do caráter da revelação científica da doutrina. É não fazer com que o espírito humano ele se neutralize ou ele entre na sua zona de conforto que verdadeiramente não queira saber da sua destinação, da sua origem, do seu propósito, do que está fazendo aqui. Daí o sofrimento. Daí a Você dor. sabe, Marcelo, que eu estou lembrando aqui de uma mensagem do doutor Herman, que assim, a gente lê, um dia lá a gente presta mais atenção no que o Espírito falou, né? Então, tem aí num desses livrinhos Palavras do Coração, que ele diz assim, muita gente poderia estar muito melhor nas suas vidas, resolver muitas dificuldades, né, com a doutrina espírita. Mas as pessoas simplesmente dizem, não é minha religião, não me interessa. Não me interessa, então não se ocupa, não quer saber. Simplesmente porque não é minha religião. Eu não me importo com isso, não me interessa conhecer, né? Não faz parte da minha vida. Exatamente. Você vê como que as pessoas deixam de aprender. Marcelo, essa última fala sua aí, cara, olha, eu não te conheço, não sei quem você é, eu vejo você pelos olhos de Amália, que a Amália a gente conhece. Cara, você falou uma coisa muito legal aí e eu gostei muito. Eu estou lendo atualmente, estou relendo o livro Tormentos da Obsessão e vejo o que Manuel Filomeno de Miranda diz. O espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem as suas asas, tem as suas raízes fincadas no amor. E ele diz um pouco mais. O espiritismo é a grande luz que predominará um dia no arquipélago de estrelas do conhecimento, orientando e iluminando mentes e corações para o alto encontro e a plenitude. Ou seja, o amor e o respeito com relação ao ser humano, ou até mesmo aos nossos adversários, nós temos que colocar isso em prática. Senão, a gente não pode, porque o espírita hoje, ele não precisa dizer que tem fé, ele diz que eu sei, ou seja, nós bebemos a água na fonte, então a gente tem que dar o nosso testemunho, no dia a dia, porque ser bonzinho aqui na frente de todo mundo é fácil, né, cara? Lá fora é que é muito difícil. E essa última fala sua aí, cara, olha, parabéns. Valeu a pena eu estar presente aqui. Obrigado, velho. Obrigado. Que bom, né, Marcelo? Poxa, que alegria, já ganhei o dia. Amália, você falou do Dr. Herman, né? Como eu comentei, a gente começou o trabalho ele aqui, né? E ele está dando um suporte muito grande para nós nesse trabalho. E ele recomendou, né, que nós resgatássemos, né, algumas mensagens trazidas por Altivo lá de 1980. Então, eu peguei essas mensagens, estou reestudando, revendo elas, né? E uma delas, que foi dada no dia 3 de junho de 1980, quando ele fala exatamente de que todos os dias nós somos convidados a dar uma resposta na nossa vida, né? na nossa lide, no nosso trato, seja no âmbito da família, seja no âmbito do trabalho, seja na relação social, seja no trabalho espírita. Todo dia a gente é convocado a assumir nossas posturas, a dar uma resposta perante uma situação que surge. Aí ele fala assim, em vias de regra, mais ou menos com essas palavras, a nossa ação ela é pautada no que o mundo espera de nós. Ou seja, a gente age como todo mundo. A gente não age como o espírita. A gente não age com a visão do espírito. Porque a visão que a gente já tem. Exato. A gente não consegue enxergar com a visão que a gente já recebeu. Exato. E isso é que é paradoxal, porque
são recursos que nós precisamos, né, cultivar, trabalhar em nós, e a perspectiva, e mudar a perspectiva de ação, do nosso âmbito de ação, né? E aí ele fala assim, você pensa que no mundo espiritual também não é assim? Você tem a perspectiva, né, do entendimento das coisas e dá uma resposta, né, a nível espiritual, ou mesmo como espírito agir perante a resposta de um todo, né, da maneira como todos reagem. Aí ele até dá um exemplo no dirigente espírita, acho que ele até devia estar se referindo a algumas críticas que o altivo sofria, né? Por exemplo, quando roubaram lá a gráfica, não sei se vocês lembram lá, né? Quando roubaram a gráfica, muitos irmãos e muitos companheiros foram 2 vezes, em 15 dias. Foram cobrar dele, altivo, cadê o doutor Erma? Cadê Baltazar? Fala assim, peraí, mas o que compete a nós, né, é cuidar, né? Vivemos num planeta de provas, então cuidar, mas o que compete, né, a tomada de decisão em relação às nossas ações, né, coerentes e uníssonas com a ideia, né, espírita, com a visão dos espíritos, é diferente. Eu vejo isso claramente aqui nos Estados Unidos, meus irmãos. Eu não conheço uma casa, já fui em algumas, não conheço o universo de casas espíritas aqui, mas eu já fui em muitas casas espíritas aqui nos Estados Unidos, não conheço uma que tenha em trabalho alinhado, coadunado com as orientações do plano espiritual. Nenhuma eu conheço. Isso aí é o que falta. Porque é o que passa na mente do dirigente, é o que ele acha como ele tem que conduzir, e aí vem os quiprocó da vida, né? O vulco-vulco, a confusão toda, né? Um entra e sai danado, as pessoas não ficam. Né? São centros espíritas de homens, não de espíritos. Exatamente. E eu falo isso, Amália. Eu falo assim, gente, me desculpa, qual é o nome? Bezerra? Não. Qual o nome da instituição? Spiritist Center. Eu falei, ok, em português, casa espírita, né? Centro espírita. Então, casa de espíritos, né? Conduzido por espíritos. Então, a visão ela tem que estar sempre alinhada com o nosso entendimento acerca do que já trazemos no mundo espiritual, com, né, a possibilidade de estarmos recebendo tais orientações. Algum comentário? Podemos seguir. Muito bom demais, hein? Muito bom. E aí, meninos e meninas, tudo bem? Gostando? Tá bem? Muito bom. Maravilhoso. Meninos e meninas. Que bom. Então, ótimo, Mária. Olha, para a gente encerrar, vamos no item 14, né? Quando ele diz assim, Gilberto, você está com o livro aí, Gilberto? Sim. Pode ler para nós, por favor, 14? Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Para aqui ou segue? Não, pode seguir. Tá. Vamos fechar o item. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, como dizíamos, né, lá no começo,
as ideias materialistas, elas foram fundamentais para dar base ao entendimento daquilo que os espíritos estavam revelando. Porque, mesmo com todo o contraditório, mesmo com a ação de vários detratores, foi justamente esse caráter investigativo que atestou a veracidade dos fatos e contrafato no argumento, né? Então, basicamente, o que os espíritos fizeram, alinhados, né, com os desígnios, verticalizado, né, com todo esse conjunto de ensinamentos que deveriam chegar até nós, era usar dos elementos, usar dos recursos que a humanidade já disponha e, nesse momento, né, nesse condão, a importância da época, né, do processo iluminista, onde os pensamentos eram permitidos, você podia elaborar ideias, pensamentos, filosofar, postular conceitos, né, formular doutrinas, e isso foi exatamente o que solidificou. Então, foi por isso que as ciências positivas, né, através do método experimental, colaboraram enormemente com todo o processo de consolidação espírita. Leon Denis é um exemplo disso. O que Leon Denis fez? Né? Ele pegou todos esses cientistas de notoriedade, né? O que ele fazia? Ia lá, pegava os estudos e dizia assim, aqui, ó, doutor fulano de tal, e apresentava isso, né? Como uma demonstração clara, né, em contexto, de que se tratava de algo, né, com base científica, né, corroborando exatamente com todo o conjunto de informações da revelação através dos espíritos. Então, meus irmãos, a gente vai concluindo aqui a nossa humilde participação, né, com a percepção, né, e eu espero que isso tenha conseguido ficar enormemente no coração de vocês, de que todo esse trabalho, né, todo esse conjunto feito, né, elaborado a várias mãos, trouxe e traz para a humanidade um importante, né, papel, uma importante função no desenvolvimento de cada um de nós. Compete a nós entendermos a representatividade disso, o caráter, né, da revelação, e trabalharmos primeiro em nós para solidificar tudo isso e depois podermos contribuir com a grande obra, levando aos corações, fazendo com que outros irmãos também tenham esse tipo de entendimento, de acessibilidade. Então, assim, ó, agradeço imensamente. Parece que a gente já está marcado de novo, né, Amália? Já está, mês de agosto. Opa, graças a Deus. Emprego garantido. Não vou ficar desempregado. Acho que é mês de agosto. Agosto, isso mesmo. Acho que primeiro, né? Primeiro sábado. Primeira semana de agosto. Então, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pela vibração. Então, dia 7 de agosto. 7 de agosto. Maravilha. Nós é que agradecemos, né? Pelo aprendizado. Então, amigos, muito bom, né? Excelente. Você vê como que entre linhas, como tem assunto entre linhas. Muita coisa. Como tem ideias que a gente precisa dar valor, porque você só lê e passa, lê e passa, lê e passa. Aí não aprende, porque não para refletir aquela ideia que está ali dentro, amadurecer aquela ideia, né, para poder a gente caminhar. Olha, coletivamente é muito mais fácil. Em nome aí do grupo, né? Mas aí, fala aí, Rogéria, Maria Lúcia. Né? A gente só tem a agradecer, né, esse apoio incondicional que vocês dão para a gente, né, dispondo aí do sábado de vocês para estudar junto com a gente, é muito bom. Essa troca de experiência é excelente, como você disse, né? São as experiências, a visão de cada um, a interpretação de cada um, as dúvidas de cada um, que vão enriquecendo o estudo, né? Por isso que é bom estudar em grupo. Vai enriquecendo, né? Muito mais rico o estudo, né? E a importância de nós conseguirmos conciliar o texto
aplicabilidade na nossa vida nos dias atuais. Muito importante a gente saber trazer o entendimento daquilo que está sendo estudado para a nossa vida nos dias atuais. Isso é muito significativo. Então, a lição de hoje fala para nós lá, aquilo que está no item 12. Vamos trabalhar a imortalidade na nossa cabeça. A imortalidade, o mundo invisível e a nossa realidade de espírito imortal. A gente precisa pensar nisso todo dia. Todo dia, para poder amadurecer, para poder concretizar. Né? E a gente vencer essas dificuldades todas que a gente vive aí no dia a dia. Está toda hora sendo pego de surpresa. Por quê? Né? Toda hora está pego de surpresa. Não esperava isso, não esperava aquilo. Como as virgens loucas, né, Amália? Como as virgens loucas do Evangelho. Isso. Então tá, queridas, olha só, semana que vem a gente pega o item 15, vai ser a Ana Elisa, que vai dar aula para nós. Uma estudiosa também, que dá aula aqui nos cursos da Gênese, tá? Ela vem dar aula para nós semana que vem, tá? A Ana Elisa. Então, a partir do item 15, tá bom? Então, aí, meninas, com vocês o fechamento. Aí, Rogéria, quem faz a nossa prece aí? Você faz? Posso fazer, sim. Posso fazer.